Sejam bem-vindos ao nosso canal Despertar Comportamental. Espero que todos estejam bem. Seguimos na nossa jornada. Nos vídeos anteriores falamos um pouquinho sobre os nossos pilares, paramos no último no escutar-se e ouvir-se. E vamos aproveitar nesse momento para poder falar sobre o corpo fala. Então, iniciaremos, né, falando que quando a boca fala, cala, o corpo fala. O que isso quer dizer, gente? Que às vezes as pessoas não encontram as palavras para expressar a dor que sente. Então o corpo entra em cena e reage. Sabe aquela coisa? Tudo que você cala, o seu corpo começa a guardar e depois ele começa a pôr para fora. Então é importante a gente conhecer, né? Se conhecer, olha só a importância do conhecimento para poder trabalhar essa informação que estamos recebendo do nosso corpo, que é de dentro para fora, né? Olha, tá vindo tanta coisa, como que eu tô lidando com isso? Quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. Então é o que acabei de dizer. Quando eu não consigo entender, me expressar, outros órgãos do meu corpo começam a ter o que? Reações. Eles começam a manifestar alguma é, ação que vai fazer com que eu preste atenção, né? Eu comecei aqui, não funcionou, ele vai subindo ali dentro do nosso organismo. Tudo que você cala germina para os outros lados, gente. Então, assim, esses tópicos aí é mais para tocar mesmo, para vocês entenderem a importância da gente dar atenção para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, nos conhecer, que é o que vamos falar. Tudo gera em torno do conhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para aprender a lidar com as nossas emoções, gente, e expressá-las de forma saudável. Se eu não me conheço, eu não sei nem como que eu vou cuidar da minha emoção, imagina do resto. Quando você tem consciência das suas emoções, dos seus gatilhos e padrões de comportamento, você está mais capacitada a responder de maneira construtiva e eficaz. Então, gente, olha lá, né? Vamos repetir? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para aprender a lidar com as suas emoções e expressá-las de forma saudável. Quando você tem consciência das suas emoções, os seus gatilhos e padrões de comportamento, a gente vai se capacitar a responder de forma construtiva e eficaz. Lembrando, gente, que investir tempo em esforço em conhecer a si mesmo é uma jornada valiosa. Olha o que a gente está falando, né? A gente vem falando vídeos aí, passando alguns vídeos, falando de histórias, de comportamentos, mas tudo começa onde? Conosco, né? Então, quando a gente achar que isso não tem valor, a gente vai estar perdido aí no meio de tantos. Quando a gente começar a entender que esse investimento é importante, né? A gente vai ter uma vida cheia de benefícios significativas para a nossa saúde emocional, que a gente vai falar lá na frente sobre essa inteligência emocional, essa saúde emocional e bem-estar geral. Lembre-se de que aprender a lidar com as suas emoções é um processo contínuo, gente, e que você está no caminho certo ao buscar compreender e expressar suas emoções de maneira saudável. Então, gente, não pense que vocês vão aprender amanhã, no quinto vídeo, no sexto, no sétimo. Não, você vai viver aprendendo a lidar com as suas emoções, com você, se conhecer, né? Dependendo ainda de uma certa idade, a gente vai ter que fazer aí um resgate, né? Então é uma coisa de um processo, não é uma coisa imediata. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros e eles a você. Lembra do que a gente falou no vídeo anterior? Eu sempre trago alguma coisa do vídeo anterior. O escutar e ouvir-se? Bora lá. Nosso corpo é um centro de informações de nós mesmos. É uma linguagem que não mente. O nosso corpo diz tudo. Não, como eu disse, tem aquelas pessoas que já nos conhecem pela forma que a gente escreve, a forma que a gente fala, pela forma do nosso comportamento, porque é uma linguagem clara que muitas vezes a gente não dá atenção. A energia do corpo humano, a vida, é um fluxo constante de energia. E a linguagem do corpo é a linguagem da vida.
Logo, temos que conhecer a energia em nós e não desperdiçá-la. A gente precisa se conectar com a nossa energia, conhecer a nossa energia para o negócio funcionar, né? Quando as nossas emoções não são trabalhadas, né? A raiva, eu não sei trabalhar essa minha emoção que a gente já estudou nas emoções, né? A gente começa a ter problemas de fígado. Isso é sério, gente. Isso é sério e verdadeiro. Quando a gente não consegue trabalhar a nossa tristeza, porque eu não aprendi a fazer o que? A ver a importância e nem como eu vou fazer a minha vivência, eu começo a ter problemas de pulmões. A angústia adoece o estômago, o estresse vai adoecer seu coração e o medo vai adoecer os seus rins. E isso é verdadeiro, tá? Então, quando eu não tomo cuidado com o que meu corpo está dizendo, eu vou estar afetando algum desses órgãos. Agora a gente vai fazer, gente, um checklist para começar a se expressar para o corpo nos sentir, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, identificar as nossas emoções. A gente falou de emoções, não falou? No vídeo anterior? Então a gente precisa reconhecer as emoções que a gente está sentindo, tá? E isso pode incluir qualquer emoção, a raiva, a tristeza, a ansiedade, entre outras, qualquer uma. A gente nem falou de estresse, hein? Lembra que a gente falou que emoções tem outras mais? Ok, então vamos lá. Vamos reconhecer as nossas emoções. Esse é o primeiro passo, reconhecer minhas emoções. Eu vou entender as causas, eu vou explorar as causas dessa emoção. Lembra que a gente falou? Preciso entender qual é a causa dessa emoção? Então a gente vai procurar entender as causas subjacentes das suas emoções. Você vai perguntar a você mesmo o que está causando essa minha emoção e como eu posso lidar com essa situação de maneira saudável. É eu comigo mesmo, né? Então já ficou aí marcado. Eu comigo mesmo, né? E bora lá. Terceiro, praticar a expressão emocional. Então, você precisa encontrar maneiras saudáveis de expressar suas emoções. Isso pode incluir uma conversa com um amigo de confiança, tá? A gente sempre fala um amigo certo, tá bom? Não é para todo mundo que você vai conversar, que você vai abrir. Depende muito do seu estado. De repente, você procura uma pessoa errada, você vai ficar pior, ok? Então, tome cuidado quando vocês forem procurar alguém para conversar, para que realmente essa pessoa seja uma pessoa de confiança e madura. Escreva um diário. Lembra do vídeo anterior? A gente fala sempre de fazer anotações, o quanto é importante isso. Escreva um diário, desenhe, pinte ou procure atividades criativas que ajudem a processar suas emoções. Aquilo que mais cabe a você, o que você faz bem. Eu mesmo gosto de escrever e ler. Então, é onde eu consigo expressar ali, praticar minha emoção, expressão emocional. Quarto, aceite suas emoções, gente. Permita-se sentir. Lembra? Não pode. Eu não quero, Luciano, mas não consigo. Gente, não tem como. Você precisa aprender a aceitar suas emoções, né? Aprender a aceitar e trabalhar, né? Sentir suas emoções sem julgamentos. Aceite que é normal sentir uma ampla gama de emoções e que todas as emoções têm um propósito, têm algo por trás. Gente, isso é fundamental. Pratique a autocompaixão. Cultive uma atitude de autocompaixão em relação às suas emoções. Seja gentil consigo mesmo e reconheça que é humano ter emoções, que está tudo bem sentir-se vulnerável às vezes. Então, gente, tá tudo bem. Às vezes a gente não tá bem e tá bem, tá tudo bem, é normal. Não acho que você tá fora da curva, não. É normal isso. É normal você não ter isso, ok? Aprenda a ouvir seu corpo. Então, vamos nos ouvir, gente. Eu ouço muito o outro, eu fico preocupado lá com o que o outro tá fazendo. Começa a se Olá, preocupar com seja você, que bem-vindos você ao vai ter um nosso canal resultado. Despertar Comportamental. E Espero que lembre-se, todos gente, que a estejam capacidade de bem. Seguimos respeitar na como nossa realmente nos jornada. sentimos é um Nos dom que vídeos nos permite anteriores falamos escolher um e tomar pouquinho sobre os decisões que nossos nos façam bem. pilares. Paramos no Então, último gente, no sempre escutar-se e lembre de se ouvir-se. respeitar. E vamos Eu aproveitar nesse espero que esse momento para vídeo poder se falar tenha sobre o sido de corpo grande fala. importância para Então, vocês, que vocês iniciaremos, aprendam a né? respeitar o Falando seu que quando a boca bem mais fala, cala, o precioso, corpo que é o fala. seu O corpo, que que isso é quer dizer, você. gente? Que às vezes as Siga pessoas não encontram as o nosso palavras para canal, deixe o expressar a seu dor que like, sente. deixe o Então o seu corpo entra comentário e em cena e reage. compartilhe. Sabe aquela Ajude coisa? as outras Tudo que pessoas você levando essas cala, o seu corpo informações. começa Até o a próximo vídeo. Até guardar e lá. depois ele começa a pôr para fora.
Então é importante a gente conhecer, né? Se conhecer, olha só a importância do conhecimento, para poder trabalhar essa informação que estamos recebendo do nosso corpo, que é de dentro para fora, né? Olha, tá vindo tanta coisa, como que eu tô lidando com isso? Quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. Então é o que acabei de dizer. Quando eu não consigo entender, me expressar, outros órgãos do meu corpo começam a ter o quê? Reações. Eles começam a manifestar alguma é, ação que vai fazer com que eu preste atenção, né? Eu comecei aqui, não funcionou, ele vai subindo ali dentro do nosso organismo. Tudo que você cala germina para os outros lados, gente. Então, assim, esses tópicos aí é mais para tocar mesmo, para vocês entenderem a importância da gente dar atenção para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, nos conhecer, que é o que vamos falar. Tudo gira em torno do conhecimento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para aprender a lidar com as nossas emoções, gente, e expressá-las de forma saudável. Se eu não me conheço, eu não sei nem como que eu vou cuidar da minha emoção, imagina do resto. Quando você tem consciência das suas emoções, dos seus gatilhos e padrões de comportamento, você está mais capacitada a responder de maneira construtiva e eficaz. Então, gente, olha lá, né? Vamos repetir? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para aprender a lidar com as suas emoções e expressá-las de forma saudável. Quando você tem consciência das suas emoções, os seus gatilhos e padrões de comportamento, a gente vai se capacitar a responder de forma construtiva e eficaz. Lembrando, gente, que investir tempo em esforço em conhecer a si mesmo é uma jornada valiosa. Olha o que a gente está falando, né? A gente vem falando vídeos aí, passando alguns vídeos, falando de histórias, de comportamentos, mas tudo começa onde? Conosco, né? Então, quando a gente achar que isso não tem valor, a gente vai estar perdido aí no meio de tantos. Quando a gente começar a entender que esse investimento é importante, né? A gente vai ter uma vida cheia de benefícios significativas para a nossa saúde emocional, que a gente vai falar lá na frente sobre essa inteligência emocional, essa saúde emocional e bem-estar geral. Lembre-se de que aprender a lidar com as suas emoções é um processo contínuo, gente, e que você está no caminho certo ao buscar compreender e expressar suas emoções de maneira saudável. Então, gente, não pense que vão aprender amanhã, no quinto vídeo, no sexto, no sétimo. Não, você vai viver aprendendo a lidar com as suas emoções, com você, se conhecer, né? Dependendo ainda de uma certa idade, a gente vai ter que fazer aí um resgate, né? Então é uma coisa de um processo, não é uma coisa imediata. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros e eles a você. Lembra do que a gente falou no vídeo anterior? Eu sempre trago alguma coisa do vídeo anterior. O escutar e ouvir-se? Bora lá. Nosso corpo é um centro de informações de nós mesmos. É uma linguagem que não mente. O nosso corpo diz tudo. Não, como eu disse, tem aquelas pessoas que já nos conhecem pela forma que a gente escreve, a forma que a gente fala, pela forma do nosso comportamento, porque é uma linguagem clara que muitas vezes a gente não dá atenção. A energia do corpo humano, a vida, é um fluxo constante de energia. E a linguagem do corpo é a linguagem da vida. Logo, temos que conhecer a energia em nós e não desperdiçá-la. A gente precisa se conectar com a nossa energia, conhecer a nossa energia para o negócio funcionar, né? Quando as nossas emoções não são trabalhadas, né? A raiva, eu não sei trabalhar essa minha emoção que a gente já estudou nas emoções, né? A gente começa a ter problemas de fígado. Isso é sério, gente. Isso é sério e verdadeiro. Quando a gente não consegue trabalhar a nossa tristeza, porque eu não aprendi a fazer o que? A ver a importância e nem como eu vou fazer a minha vivência, eu começo a ter problemas de pulmões. A angústia adoece o estômago, o estresse vai adoecer seu coração e o medo vai adoecer os seus rins. E isso é verdadeiro, tá?
Então, quando eu não tomo cuidado com o que meu corpo está dizendo, eu vou estar afetando algum desses órgãos. Agora a gente vai fazer, gente, um checklist para começar a se expressar para o corpo nos sentir, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, identificar as nossas emoções. A gente falou de emoções, não falou? No vídeo anterior? Então a gente precisa reconhecer as emoções que a gente está sentindo, tá? E isso pode incluir qualquer emoção, a raiva, a tristeza, a ansiedade, entre outras, qualquer uma. A gente nem falou de estresse, hein? E lembra que a gente falou que emoções tem outras mais? Ok, então vamos lá. Vamos reconhecer as nossas emoções. Esse é o primeiro passo, reconhecer minhas emoções. Eu vou entender as causas, eu vou explorar as causas dessa emoção. Lembra que a gente falou? Preciso entender qual é a causa dessa emoção? Então a gente vai procurar entender as causas subjacentes das suas emoções. Você vai perguntar a você mesmo o que está causando essa minha emoção e como eu posso lidar com essa situação de maneira saudável. É eu comigo mesmo, né? Então já ficou aí marcado. Eu comigo mesmo, né? E bora lá. Terceiro, praticar a expressão emocional. Então, você precisa encontrar maneiras saudáveis de expressar suas emoções. Isso pode incluir uma conversa com um amigo de confiança, tá? A gente sempre fala um amigo certo, tá bom? Não é para todo mundo que você vai conversar, que você vai abrir. Depende muito do seu estado. De repente, você procura uma pessoa errada, você vai ficar pior, ok? Então, tome cuidado quando vocês forem procurar alguém para conversar, para que realmente essa pessoa seja uma pessoa de confiança e madura. Escreva um diário. Lembra do vídeo anterior? A gente fala sempre de fazer anotações, o quanto é importante isso. Escreva um diário, desenhe, pinte ou procure atividades criativas que ajudem a processar suas emoções. Aquilo que mais cabe a você, o que você faz bem. Eu mesmo gosto de escrever e ler. Então, é onde eu consigo expressar ali, praticar minha expressão emocional. Quarto, aceite suas emoções, gente. Permita-se sentir. Lembra? Não pode. Eu não quero, Luciano, mas não consigo. Gente, não tem como. Você precisa aprender a aceitar suas emoções, né? Aprender a aceitar e trabalhar, né? Sentir suas emoções sem julgamentos. Aceite que é normal sentir uma ampla gama de emoções e que todas as emoções têm um propósito, tem algo por trás. Gente, isso é fundamental. Pratique a autocompaixão. Cultive uma atitude de autocompaixão em relação às suas emoções. Seja gentil consigo mesmo e reconheça que é humano ter emoções, que está tudo bem sentir-se vulnerável às vezes. Então, gente, tá tudo bem. Às vezes a gente não tá bem e tá bem, tá tudo bem, é normal. Não acho que você tá fora da curva, não. É normal isso. É normal você não ter isso, ok? Aprenda a ouvir seu corpo. Então, vamos nos ouvir, gente. Eu ouço muito o outro, eu fico preocupado lá com o que o outro tá fazendo. Começa a se preocupar com você, que você vai ter um resultado. E lembre-se, gente, que a capacidade de respeitar como realmente nos sentimos é um dom que nos permite escolher e tomar decisões que nos façam bem. Então, gente, sempre lembre de se respeitar. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande importância para vocês, que vocês aprendam a respeitar o seu bem mais precioso, que é o seu corpo, é você. Siga o nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Ajude as outras pessoas levando essas informações. Até o próximo vídeo. Até lá!